Muito boa tarde, colegas. Cá estamos de novo. Na semana passada, no nosso primeiro webinar, dedicámos a sessão à apresentação de algumas sugestões de implementação didática da educação literária e da leitura, associadas ao estudo do Cavaleiro da Dinamarca, e também algumas sugestões no âmbito da oralidade, nomeadamente da compreensão do oral e da expressão oral. O nosso objetivo foi, sobretudo, para além de deixarmos uma série de sugestões em termos de organização das atividades em espaço da sala de aula, mostrar-vos todas as potencialidades que o manual interativo traz à dinâmica da didática do português e permite, em termos de possibilidades de diversificação da aula, de inclusão dos alunos no espaço da sala de aula e de criar momentos de motivação que assentam na diversificação dos documentos e das propostas que apresentamos aos alunos. Esta foi uma ideia fundamental que está na base da criação do manual interativo e que gostava de vos dizer é uma proposta de atividade que está reservada apenas aos professores que adotaram o manual a par e passo e cuja confiança, mais uma vez, temos de agradecer, deixando aqui o nosso compromisso para a continuação de acompanhamento das atividades didáticas ao longo do ano letivo e para um envolvimento ainda associado a um desafio maior na construção do manual que estamos já a pensar para o 8º ano. Hoje gostava de vos falar da rubrica da escrita, para associarmos também ao manual interativo. Para isso, vamos até ao manual digital, já cá estamos. Talvez antes de abrirmos o manual interativo, gostava de vos recordar mais uma vez que têm de aceder à aula digital e depois na biblioteca aceder ao espaço do manual a par e passo e depois encontrarão numa primeira linha os vários documentos que estão associados ao projeto, desde o manual físico do aluno, do professor, o caderno de atividades e, se andarmos um bocadinho mais para a direita, o tira-dúvidas com as atividades lúdicas e o dossiê do professor. O manual interativo encontra-se, é logo a primeira imagem, está claramente identificado por baixo e o manual interativo está associado naturalmente à edição do professor. Depois basta clicar e entrar. Recordo-vos também, como já fiz na semana passada, que este manual está disponível offline, basta clicar aqui na secção que diz offline e depois clicando no descarregar das unidades está disponível também para a versão Macintosh e para os outros computadores, normalmente são os que estão disponíveis em espaço escolar. Portanto, há estas duas versões, é descarregar, neste momento estão disponíveis as unidades 0 e 1, a unidade 2 estará disponível muito em breve. E poderá também ser possível descarregar o manual na sua integralidade, portanto o manual será levado pelo professor numa pen, num disco externo ou no próprio computador ou tablet, se assim entender. Ora, hoje vamos então ver algumas possibilidades em termos de desenvolvimento do domínio da escrita e continuamos a trabalhar no âmbito da unidade 2.1, que é a unidade que tem como texto central o Cavaleiro da Dinamarca e que trabalha o tema das aventuras e das viagens. Vamos clicar no manual interativo. Ele abre muito rapidamente e convido-vos a viajar até à página 64. Estou a ver, basta escrever o número da página que imediatamente viajamos até lá, não é preciso andar página a página. E na página 64 apresentamos uma proposta de escrita
que trabalha o género biografia. A biografia já foi apresentada na unidade 1, também aí os alunos desenvolveram as suas primeiras propostas de escrita deste género, e aqui é um regressar ao género, porque nós acreditamos que de facto a consolidação dos vários géneros exige que os alunos regressem e que vão desenvolvendo pela continuidade de aprofundamento dos vários géneros textuais, vão desenvolvendo a sua competência de escrita, que vai amadurecendo e que vai ganhando novos contornos. Daí a nossa proposta de regressar várias vezes ao mesmo género, e daí a diversidade de propostas que apresentamos, quer no manual, quer no caderno de atividades, quer no dossiê do professor. Não se esqueçam que no dossiê do professor têm imensas atividades para desenvolver também a escrita, a educação literária e a leitura, domínios de que já falámos. Aqui a proposta vem na sequência do estudo do Cavaleiro da Dinamarca, como já vos tinha dito, e a proposta é que os alunos escrevam a biografia da autora do Cavaleiro da Dinamarca. Mais uma vez, como já vai sendo tónica no manual a par e passo, sabemos que é muito importante ajudar os alunos a reunir ideias. E como nem sempre é muito fácil, no espaço da sala de aula, pedir aos alunos que façam uma pesquisa, até porque pode ser, se usarmos a internet, pode ser destabilizador, ou pode trazer agitação à aula, ou pode ser muito dispersivo. Então a nossa proposta é que o manual apresente um conjunto de indicações que são suscetíveis de serem usadas pelos alunos no momento da gestão da escrita. Portanto, aqui o que fazemos é apresentar uma tábua cronológica com algumas datas que são fundamentais na biografia de Sofia, que pode ser usada de muitas maneiras. O professor pode apresentar a tábua cronológica no início de uma aula dedicada à escrita e depois seguir as outras fases da processualidade da escrita, ou também pode apresentar esta tábua cronológica numa aula, num momento de uma outra aula, e pedir aos alunos que completem em casa, com pesquisa em casa, esta tábua cronológica com outras informações, com outras curiosidades associadas à biografia de Sofia. Portanto, há sempre muitas possibilidades. Podemos também interrogar-nos sobre o momento mais oportuno para o desenvolvimento da escrita. A escrita, este é um momento de escrita longa, pode ser trabalhada depois do estudo da integralidade da narrativa ao Cavaleiro da Dinamarca, ou o professor pode entender que para a sua turma é mais ajustado ir intercalando o estudo da obra com o desenvolvimento dos outros domínios, e pode perfeitamente navegar, viajar até esta página e desenvolver a proposta de escrita. Portanto, cabe à gestão do professor e à forma como imaginou e idealizou a organização didática da sua aula e da progressão desta unidade. Por isso também as nossas propostas de escrita e de oralidade têm sempre alguma, como é que podemos dizer, alguma independência em relação a outros documentos que tenham sido apresentados anteriormente, exatamente para permitir ao professor ir buscar estas atividades para o momento mais oportuno da evolução dos espaços didáticos. Regressando aqui à proposta que vos estamos a mostrar, depois desta tábua cronológica, o que é que aparece? Aparecem sugestões de planificação, e aqui, como vos dizia, este é já um segundo momento do desenvolvimento do género de texto biográfico, e então o que propunhamos aqui aos alunos era que experimentassem uma outra possibilidade de construir a biografia. Em vez de ser um texto onde os marcos são as datas, e há aqui uma evolução temporal, aqui propunhamos que os alunos construíssem o texto tendo como marcos momentos-chave.
por exemplo, o nascimento e os estudos, a vida familiar, as publicações e o reconhecimento público e depois o falecimento. Isto implica que os alunos já não estejam agarrados só à lógica cronológica e tenham que gerir as informações, quer as que estão aqui apresentadas, quer outras que os alunos possam recolher e que as organizem de uma forma temática. E esta é uma outra forma, outra possibilidade de apresentação de um texto biográfico. De qualquer forma, para auxiliar esta atividade, os professores têm sempre, como já aconteceu relativamente a outras competências, têm sempre um vídeo que trabalha e explica de forma muito didática as características essenciais do género, sobretudo numa perspectiva mais da estrutura e do plano de texto. São sempre vídeos apresentados por alunos da idade dos nossos alunos, para criar aqui um efeito também de proximidade, e podem ser apresentados pelo professor sempre que este entenda que é necessário. Poderão ser apresentados na íntegra ou o professor pode selecionar momentos do vídeo que sejam pertinentes naquele momento e naquela atividade em particular. Vamos ver aqui um bocadinho. Olá, todos nós temos um ídolo, uma pessoa que nos inspira, certo? E tu, qual é a figura que mais admiras? Sabes como podes dar a conhecer a sua vida e obra? Se pensaste em biografia, acertaste. Pois é, hoje vamos aprender a escrever uma biografia. Bora lá? Nelson Mandela, ativista contra a discriminação dos negros. Ok. E vejam que também neste vídeo seguimos esta fase de começar por reunir ideias, para depois passar para a planificação e depois passar para a fase da escrita e só depois a fase da revisão. Ainda para auxiliar o professor, vejam que é possível no manual interativo, clicar e seguir com os alunos até ao apêndice de géneros, onde apresentamos cada género de forma completa. Basta clicar. Ora, e na página 214 encontramos o apêndice de géneros aqui em concreto a página dedicada à biografia. Apresentamos o género, uma estrutura do texto biográfico e sempre um texto modelo, e vejam que este texto modelo até está organizado também tematicamente. E pode servir como modelo para o texto organizado tematicamente por os alunos. Vamos regressar até ao manual interativo, na página da proposta de escrita. E porquê por que razão é que pode ser importante esta organização por temática? Porque nós sabemos que os alunos têm alguma tendência, quando lhes apresentamos uma tábua cronológica, a textualizar por esta ordem. Em 1919, Sofia nasce a 6 de novembro no Porto. Depois, em 1936, frequentou o curso, etc, etc. Portanto, esta proposta de planificação temática contraria esta primeira tendência de algum facilitismo dos alunos e obriga-os a uma outra construção, a um outro pensar em termos de coerência do texto e de coesão do texto também. Para além disso, depois de a tarefa apresentada e concluída, o professor tem também acesso à distância de um clique, mais uma vez, a um documento onde se apresenta uma proposta, um exemplo de textualização da proposta de escrita que vos sugeríamos. E aqui está uma biografia de Sofia de Mello Breiner com uma possível proposta de textualização que os alunos podem confrontar com aquela que fizeram, usar para complementar, guardar como modelo para outras atividades de escrita onde o género biografia seja o género central a desenvolver. Regressemos ao manual interativo e vejam que
Tudo isto está apresentado numa página que, se compararmos com a página do Manual Físico, está enriquecida porque os recursos que podemos usar estão aqui mais visíveis, e é mais fácil usar, sobretudo, os recursos que são recursos digitais e multimédia. Bom, gostava de regressar ainda, antes de vos deixar com a Ana Paula, de regressar ao manual, à página de abertura da aula digital. Vamos até lá. Estamos na página de abertura, já vos falei desta linha inicial, gostava de vos levar um bocadinho até aqui mais abaixo, onde aparecem estas 4 secções, só para vos esclarecer em relação às possibilidades que encontram nas 4 secções. Os recursos, aqui encontram os recursos que são trabalhados e apresentados e sugeridos em cada uma das unidades ou subunidades, desde as soluções às propostas de multimédia. Portanto, é possível aceder-lhes através do manual interativo, mas também tê-las aqui disponíveis até para serem associadas a outras atividades que não aquelas que estão propostas no manual interativo. Portanto, muito fácil. Encontramos também os dossiês editáveis e vejam que aqui encontram todos os recursos áudio, basta clicar e descarregam os recursos áudio do manual a par e passo e podem guardá-los numa pena ou num disco externo. Estão também aqui disponíveis as planificações por semestre e por trimestre associadas aos descritores ou mais centradas na apresentação de conteúdos. Também, basta clicar para descarregar um documento Word e que, portanto, é editável, o professor pode ajustá-lo. A mesma coisa para os planos de aula, são planos de aula para o ano inteiro, sugestões para o ano inteiro. Encontram ainda uma secção de avaliação, de que já vos falei várias vezes, e encontram aqui a avaliação por rubricas, e esta avaliação por rubricas está dividida em 2 propostas. Temos os documentos de avaliação por rubricas para o professor e o documento de avaliação por rubricas para o aluno. Eles estão organizados por domínios e depois dentro de cada domínio encontramos a proposta de avaliação por rubricas para aspectos específicos. No caso da escrita, de que estávamos a falar há bocadinho, encontraremos aí uma proposta para o texto, para o género, digamos assim, biografia. Basta clicar, aparece o que descarrega, é um documento zipado que depois está organizado por pastas e que o professor pode extrair ou pode guardar em formato compactado e extrair o documento que lhe interessa. No caso da biografia, se isso acontecer, vejam que esta é a nossa proposta. Estou a mostrar-vos a proposta que está feita na perspectiva do aluno. Apresentamos 2 grandes critérios, as marcas de género e depois outros parâmetros, e com um conjunto de subcritérios que o professor pode mobilizar. A nossa sugestão é que o professor selecione os subcritérios que considera mais pertinentes no momento do ano em que trabalhar este género e que pode ir diversificando, visto que o género vai ser trabalhado mais do que uma vez. Portanto, como estes documentos são editáveis, é muito fácil fazê-lo. E ficam aqui as sugestões para o domínio da escrita, algumas indicações relativas às possibilidades da aula digital e à disponibilização de documentos que encontram na aula digital. Este é o momento agora de pensarmos um bocadinho no domínio da gramática e vamos fazê-lo com a Ana Paula. Muito obrigada da minha parte. Boa tarde. Hoje estou aqui para vos apresentar as potencialidades do manual interativo no domínio da gramática no âmbito do projeto A Par e Passo 7. Começo então por dar-vos as boas-vindas e também por compartilhar a minha tela para entrarmos na aula digital e assim podermos aceder ao manual interativo A Par e Passo.
Clicando aqui no manual interativo, vamos concentrar-nos nas páginas 62 e começamos assim por fazer referência a uma parte da gramática de consolidação e de recuperação de conteúdos do ano anterior. Esta gramática está associada a um texto, neste caso as demonstrações que temos estado a fazer são demonstrações a propósito do estudo do Cavaleiro da Dinamarca, Sofia de Melbreiner, e a gramática associada a este texto tem como conteúdo as funções sintáticas e os advérbios. Como já vem sido demonstrado, o manual interativo permite a realização de aulas um pouco mais apelativas, sobretudo quando se trata de um conteúdo que não é assim do agrado dos nossos alunos. Este primeiro exercício é um exercício de escolha múltipla, portanto de fácil realização. Os alunos podem ser convidados a vir assinalar quais as opções corretas no que diz respeito, neste caso, a funções sintáticas, imaginando que os alunos, portanto, faziam estas duas respostas. Nós podemos verificar se estão certas ou erradas, portanto a primeira está errada e a segunda está certa. Verificando este facto, nós temos duas opções, podemos pedir-lhes para refazer, e aí o aluno poderia, portanto, assinalar a B e iríamos verificar se estava certa, estava errada também, e ou dar-lhes a chave, ou então facilitar-lhes uma explicação sobre este conteúdo. E de forma muito simples, muito intuitiva, basta carregar aqui nas páginas, avançamos aqui para as funções sintáticas e temos aqui então a explicação do apêndice de gramática que está no fim do manual, com um quadro, não é, que explica as funções sintáticas e com um vídeo de demonstração desse conteúdo que nós podemos apresentar aos alunos. Vou reproduzir um bocadinho. Eles ouvem música. O predicado pode ter mais constituintes além do verbo. Na frase eles ouvem música, o predicado é constituído por um verbo e um nome. Este nome está diretamente associado ao verbo, pois se escrevermos a frase eles ouvem, esta estará incompleta. Mas ouvem o quê? Perguntamos. Assim, a palavra música apresenta uma relação de dependência com o verbo, desempenhando a função sintática de complemento direto. Repara agora na frase. O João cozinhou as batatas. Pronto. Está aqui a explicação, entretanto tem aqui uma informação sobre o complemento oblíquo e mais abaixo uma informação sobre o complemento agente da passiva, também com o respectivo vídeo. Mas voltando agora à nossa página de gramática que estávamos a analisar, portanto, no início. Ora bem. Depois dos alunos ouvirem as explicações, consultarem as explicações, podemos convidá-lo então a fazer a opção correta, a resolver de novo o exercício. Mas este exercício não termina aqui. Na página 63 nós temos um exercício sobre advérbios, o link também está na página anterior, que podemos aceder também à parte final, muito simples. Os alunos estão a fazer o exercício, surgem algumas dúvidas. Nós, na página anterior, regressamos aqui ao apêndice, tem a explicação desse conteúdo para os alunos relembrarem e poderem consolidar aquilo que está em falha. Depois de fazermos esta análise, voltamos então à nossa página do manual para resolvermos o exercício ou para o corrigir, obviamente. Para termos a certeza que os conteúdos ficam realmente consolidados e que os alunos têm a oportunidade de realizar mais exercícios, de forma fácil, carregamos aqui no caderno de atividades,
abre a página do caderno de atividades relativa, por exemplo, aqui às funções sintáticas, e aí teremos mais um conjunto de exercícios que os alunos podem resolver e assim poderemos verificar se de facto eles conseguiram ou não interiorizar e compreender de forma clara e objetiva os conteúdos que estamos a lecionar. No entanto, o manual A Par e Passo fala também da gramática nova, aquela gramática que é exclusiva do 7º ano. E como explicámos nas nossas apresentações, a gramática nova aparece dentro do manual, numa folha dupla, em que do lado esquerdo aparece a explicação teórica do conteúdo, neste caso é sobre a função sintática de modificador, do grupo verbal e modificador do nome, e na página seguinte tem o conjunto de exercícios associados a estas informações. Para além da explicação que é dada no manual interativo, o professor pode fazer o download de uma apresentação em PowerPoint desta mesma matéria e pode também, de uma forma super fácil, acessível e sem necessidade de abrir mais janelas, passar a explicação através de um vídeo deste conteúdo, que eu vou reproduzir um bocadinho. O menino observa a paisagem atentamente. Nesta frase, há um constituinte que acrescenta informação sobre a ação de observar, mas não é selecionado pelo verbo. Repara no grupo adverbial composto pelo advérbio de modo atentamente e experimenta extraí-lo da frase. O que concluis? Pode ser eliminado sem tornar a frase agramatical? A resposta é sim, pois a frase ficaria correta. Portanto, estes vídeos, que são tutoriais que exemplificam e que apresentam de uma forma simples e apelativa os conteúdos, estão numa linguagem acessível e tornam também muito mais agradável a explicação deste domínio, que não é tão apetecível como os outros para os nossos alunos. Relativamente ao modificador do nome, também tem a explicação no próprio manual e, mais uma vez, um vídeo que exemplifica este conteúdo. Só ver um bocadinho. O rapaz toca num piano colorido numa rua deserta. O rapaz que toca piano é irmão de um cantor famoso. O menino, muito talentoso, toca muito bem piano. O rapaz de cabelo louro gosta de música desde pequeno. Observa os constituintes sublinhados nas frases. Qual é a classe de palavras que vem antes de cada elemento sublinhado? Verificas que as palavras são nomes. O que está sublinhado modifica os nomes, limitando a sua referência ou acrescentando informação nova. Depois desta exposição, passamos então para a parte prática, que é a resolução dos exercícios. Na página seguinte vem um conjunto de exercícios para os alunos aplicarem os conteúdos que aprenderam e estiveram a ouvir na página anterior, e os exercícios são de associação. Temos aqui 3 exercícios de escolha múltipla e depois um último exercício para justificar o uso da vírgula nas frases apresentadas. Os alunos podem mais uma vez ser convidados a vir resolver os exercícios, o que torna isto tudo mais apelativo. O aluno pode vir ao quadro, portanto fazer aqui a associação correta do exercício. Vamos então verificar. Portanto, acertei 3 e errei 2, não está mal. Para verificarmos se está certo, basta carregar aqui nesta chavezinha e ficamos com a solução correta para os alunos poderem tomar nota.
Chamo-vos também a atenção para estas estrelinhas que aparecem no cimo da página, que correspondem a um número de exercícios que vão sendo realizados, ou seja, à medida que os exercícios vão sendo realizados, aparecem as estrelinhas, vão aparecendo iluminadas, quando tiverem todas, estão todos os exercícios já feitos. Para além disso, nesta página do manual interativo, e apenas no manual interativo, o professor tem acesso a mais exercícios. Neste caso, aqui temos uma página com um exercício associado para a transcrição do modificador, e depois temos um outro exercício que é para classificar como verdadeiras ou falsas as frases que se seguem. Neste exercício relativo à identificação dos modificadores, tem uma ajuda, por exemplo, se o aluno não conseguir realizar a tarefa ou estiver a ter alguma dificuldade, o professor pode carregar aqui nesta lâmpada, que é uma dica que ajuda a interpretar esta função sintática e dá uma regra para que o aluno possa corretamente completar os exercícios que estão em cima. No fim, o professor, se quiser, pode ainda ir ao caderno de atividades, muito fácil, carrega no caderno de atividades, e aqui estão eles, portanto, 2 páginas de exercícios sobre os modificadores que os alunos podem realizar. E também podemos, no fim de tudo, querer avaliar se os alunos, de uma forma individual, compreenderam ou não este conteúdo gramatical do modificador. Para isso, no dossiê do professor existe um vasto leque de exercícios e de fichas. Eu vou apenas agora mostrar os exercícios e as fichas que correspondem à identificação do modificador do grupo verbal e do modificador do nome. Portanto, tenho aqui 2 fichas, uma que diz 23A e a outra que diz 23B. São exatamente iguais, apenas com uma diferença. A ficha 23B é uma ficha adaptada para alunos que estão inseridos nas medidas de suporte à aprendizagem e inclusão. Trata-se de uma ficha com os mesmos exercícios, que têm um conjunto de ajudas que permite a estes alunos fazer a ficha, realizar a ficha de uma forma mais autónoma e não sentir tanto a diferença ou a pressão de ter que pedir ajuda ao professor para realizar os exercícios. Estas fichas foram testadas em contexto de sala de aula e verificou-se que os alunos, perante estas ajudas, se sentem mais à vontade para fazer o exercício e depois até para propor uma correção em voz alta quando ela é feita em conjunto na sala de aula. Não descurando realmente a necessidade que temos às vezes de adaptar materiais para alunos que estão nas medidas de suporte à aprendizagem e inclusão, o projeto A Par e Passo tem na sua componente diversificada de materiais, no dossiê do professor, tem um conjunto de fichas e de testes que estão também em versão A e versão B, para que os professores possam usar com os alunos que necessitam de adaptações nos instrumentos de avaliação. Portanto, para cada uma das unidades propostas, nós temos um teste de avaliação com versão A e versão B, sendo que a versão B tem adaptações nos exercícios que são considerados um pouco mais difíceis e que necessitam mais de apoio para serem realizados. Por exemplo, um dos exercícios onde se nota essa ajuda para os alunos é aqui. Portanto, temos a matriz da versão B. Posso colocar um pouco mais pequenino para poderem ver. Estamos na página 220 do manual, temos aqui a compreensão oral, a leitura, a gramática e a escrita,
que, em relação à versão A, é mais orientada para que o aluno possa, de uma forma mais autónoma e até organizada, construir um texto. Neste caso é um texto de opinião. Espero desta forma ter despertado o vosso interesse para o uso do manual interativo na vossa sala de aula. Quero desde já prometer-vos que continuaremos a apoiar o trabalho de todos os professores que confiaram no nosso projeto e o adotaram para as suas escolas, quer no continente, quer nas ilhas dos Açores e da Madeira, e deixo-vos aqui o agradecimento e a garantia de que continuaremos a fazer esse apoio e que estaremos disponíveis para qualquer dúvida que surja em relação a este projeto. Muito obrigada e até uma próxima.